Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso último simulado e para o simulado de hoje eu vou pedir para que você venha comigo, já abrindo o seu livro lá no capítulo 9 de ciências, ok? Então você vai acompanhar essa discussão lá pelo capítulo 9, ou seja, eu quero que você abra o seu livro na página, olha só, 127, ok? Então, o capítulo 9 vai falar sobre algo bem importante, que é o que fazer com o lixo, ok? Você já tem estudado um pouco que tem lugares diferentes para colocar, armazenar os tipos de lixo. E também temos formas de reduzir a quantidade de lixos para não ser prejudicial à nossa vida, até mesmo ao planeta, ao meio ambiente, ok? Até aprendemos a fazer algumas atividades com os materiais que possivelmente seriam descartados, mas foram reutilizados ou receberam um novo destino. Para isso, vamos estudar um pouquinho sobre esta página 128 e eu quero que você preste muita atenção porque haverá perguntas próximas a essas questões, ok? Olha só, no dia a dia utilizamos de onde vem para onde vai. No dia a dia, utilizamos produtos, embalagens, alimentos e outros materiais que se transformam em lixo quando são jogados fora. Para onde vai todo o lixo que você e eu produzimos? Ou seja, todo o lixo da sociedade ele às vezes recebe o mesmo tratamento. O objetivo, a finalidade é sempre ir para um espaço específico. E qual seria, professora, o espaço que a gente consegue identificar, que tem maior visibilidade? É claro que tem pessoas que jogam em rodovias, em estradas, em rios, tem pessoas que não têm uma consciência de quanto isso pode prejudicar o meio ambiente. Mas os lixos, de modo geral, da cidade, eles vão para alguns lugares específicos. E qual seria este local? Vamos lá? O lixo que produzimos em casa pode ser pouco, mas quando ele se junta com o lixo de outra cidade, de toda a cidade, torna-se uma montanha de lixo. Esse material pode ser levado aos lixões da cidade. Aliás, lixões, que são terrenos a céu aberto, onde é amontoado e fica até apodrecer, ou aos aterros sanitários, nos quais ele é enterrado. Então, aqui, olha só, o pessoal recolhendo lixo e depois eles jogando lixo, depositando o lixo num lugar específico. Então, a imagem 1 aqui mostra isso. Observe as imagens a seguir. Então, olha só a imagem de um lixão a céu aberto, ok? Nessa imagem de lixão a céu aberto, a gente consegue perceber que este material ele fica muito exposto, não é verdade? E também temos o outro desenho ao lado, que significa um aterro sanitário. Professor, o que seria esse aterro? Esse aterro é um buraco que é realizado antes de chegar nos lençóis freáticos, que é da água, ok? É um espaço isolado na terra, um buraco na terra, onde não haverá contaminação com a nossa água, diferente lá do lixão céu aberto, que muitas vezes existe essa contaminação com a nossa água, a água que nós utilizamos no decorrer dos dias, ok? Então, nós temos aqui a imagem, lixão ao céu aberto. Olha só os produtos caindo, que também é prejudicial à natureza, e o aterro sanitário, ok? Então, nós temos as duas alternativas. Professora, qual destas duas, digamos que está contribuindo mais para a conservação do meio ambiente? Qual é a deles que está preservando mais a natureza? Existe uma preservação ambiental, então é o aterro sanitário, ok? Então, o aterro sanitário, ele causa menos dano à natureza, até mesmo às pessoas, ok? O lixão de céu aberto fica muito exposto, tanto para proliferação de baratas, roedores, outros tipos de animais que podem ser prejudicial à contaminação com os humanos.
humanos, ok? Então, o lixão ao céu aberto, ele é prejudicial tanto para a natureza, porque olha só, aqui a gente está percebendo caindo, a gente visualiza que os insumos indo para onde? Indo para as águas, indo para os lençóis, muitas das vezes, freáticos. Então, a gente tem que tomar cuidado para que a gente, às vezes, não acabe até mesmo assim, sendo prejudicado por uma ação humana, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. O lugar mais adequado seria aterro sanitário, ok? Vamos lá? A próxima questão. Olha só, qual desses processos está contribuindo para a conservação e a preservação ambiental? O aterro sanitário. Então, a professora colocou algumas perguntas, né? Se você fosse prefeito, o que faria com o lixo da sua cidade? Então, uma das possibilidades seria incentivar as pessoas a fazer reciclagem e até mesmo conscientizá-la como que a decomposição dos materiais eles demoram e quanto que isso pode ser prejudicial à vida das pessoas e principalmente aos recursos naturais, à natureza, ok? Então, outros materiais que podem ser reutilizados, papelão, plásticos, latinhas, pneus, madeiras, vidros, um dos materiais, né? Também temos algumas formas de reaproveitar o lixo, que é fazendo a reciclagem, ok? Então, vamos lá. O que pode ser reciclado? Então, olha só, papel. Nós temos jornais, revistas, cadernos, folhas de rascunhos, papel de embrulho, saco de pão, embalagens Tetra Pak. Vidro, garrafas, potes, frascos de alimentos, frascos de perfumes, vidros de automóveis. Olha só, metal, fios, arames, latas de bebidas, latas de alimentos, pregos, parafuso, objetos de ferro, bronze, zinco e cobre. Plástico, garrafas de águas, garrafas de refrigerante, potes de alimentos, brinquedos e frascos de produtos de higiene e limpeza. Para a segurança dos coletores, todo o material separado para a reciclagem deve estar limpo. Vidros e objetos cortantes devem ser embrulhados em folhas duplex de jornal, ok? Então, aqui é um exemplo. Materiais que podem ser reciclados, que contém seja tecido, papel, plástico, vidro e alumínio. É mais fácil, está mais no nosso dia a dia e é possível a utilização deste. Assim como também madeiras, ok? Podem ser reciclados. Materiais que não podem ser reciclados, aqui é importante. Olha só, precisa de um lugar, um destino certo, adequado. Por exemplo, a lâmpada, as ampolas, lentes, espelho, latas de tinta, esponja, pilhas de bateria, clipe, latas de spray e aerosóis. Professora, por que esses utensílios eles não podem ser reciclados assim, de imediato? Porque eles precisam ser designados a lugares específicos para tratamentos. Alguns deles têm químicas de alta, até mesmo provoca alto tipo de... é prejudicial à nossa saúde, tem muitas radioatividades, outros provocam também, tem muita toxina, tem muitos produtos tóxicos que também é ruim para o nosso organismo, ruim para a natureza, e então precisam ser tratados, trabalhados, tem metais pesados, então assim, é uma junção de coisas que muitas das vezes precisam de uma atenção especial para que esse possa ser reutilizado ou então ser trabalhado para outro fim. Enquanto isso, para nós, seríamos ideal encaminharmos para os setores específicos, porque são considerados vidros, metais que não tem como ser reutilizados, reciclados, ok? Então, nós devemos prestar muita atenção, principalmente com a medicação. A professora Aline vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas observem também que nessa atividade aqui, olha só,
quanto tempo a durabilidade desses materiais para decomposição. Desculpa, quanto tempo é a durabilidade dele no meio ambiente? Então, vamos lá, na página 129. Ok? Abra a página 129 para acompanhar a leitura. A professora vai observar no livro, porque a imagem está um pouco ruim para mim. Então, olha só. Tecidos de pano de 6 meses a 1 ano, filtro de cigarro, chiclete, 5 anos, papéis de 3 anos a 6 meses, madeira pintada até 13 anos, nylon mais de 30 anos, metal e plásticos, eles duram no meio ambiente 100 anos, borracha e vidro, eles têm tempo indeterminado, ou seja, não tem prazo para se decompor na natureza, eles ficam. Por isso é muito importante, no momento de realizar compra, observar aquilo que pode ser reutilizável, ou que pode ser retornável, ok? Para que a gente não venha provocar mais acúmulos por conta do consumo e até mesmo poluir e deixar a nossa natureza cada vez mais aí cheia de lixos que não se decompõem, ok? Vamos lá? Então, olha só, borracha e vidro são uns dos materiais que têm tempo indeterminado. Não tem como colocar um prazo para ele se decompor. Já parou para pensar nisso? Muito bem. Então, olha só, lugar de lixo é no lixo. O que significa os 3 R's? Redução, reutilização, reciclagem. Nós vamos observar que no livro a professora colocou, está de forma diferente. E, professora, o que é importante a gente entender para fazer um consumo consciente? Planejar bem as compras, informar sobre os destinos dos produtos, consumir apenas o necessário, ok? Então, olha só. Os lixões e os aterros sanitários não conseguem atender a quantidade de lixo que produzimos. Por isso é fundamental praticarmos os 3 R's. Lembram? Reduzir, reutilizar e reciclar. Memorize. Então, os 3 R's representam reduzir, reutilizar e reciclar. Ok? No dicionário, a palavra reciclar significa transformar um objeto em matéria-prima para a fabricação de outros. Vocês fizeram alguns brinquedos e encaminharam para a professora, não é mesmo? Com materiais reciclados. Muito bem. Agora, olha só, observando essas imagens aqui, nós podemos perceber ações nossas que podem o quê? Podem ajudar a natureza, pode não transformar estes em lixos. Por exemplo, não deixar sobras de alimento no prato ou usar alimentos vegetais, alimentos orgânicos para adubação de terrenos, ok? Então, é uma possibilidade também de ajudar a natureza na dispensação deste alimento. Folhas de papel, se nós utilizarmos os 2 lados, ou utilizarmos para rascunho, ou até mesmo enviar para uma empresa de reciclagem, nós estamos encaminhando para o destino adequado. A gente vai evitar que esse fique dentro de bueiros, vai evitar que este chegue até mesmo na natureza e fique em lixões em tempo maior para a decomposição. E nas embalagens de vidros, litros, olha só, estas embalagens nós podemos utilizar para criar novos brinquedos, para guardar mantimentos e preferir produtos com embalagens retornáveis. Então, nós podemos ou utilizar para criar novos brinquedos, quanto também para guardar mantimentos, e também, se eu preferir, para não ter este acúmulo de materiais, embalagens de plásticos dentro da minha casa, eu posso trocar, quando eu vou ao supermercado ou consumir, por embalagens retornáveis, que eu possa devolver depois, ok? E outra coisa, professora, é só esses produtos e materiais que a gente descarta? E os remédios vencidos? Então, tem pessoas que fazem uso de remédio contínuo, de injeções, injetáveis. E o que faremos com essa medicação?
Olha só, e tem pessoas que fazem assim, olha, esse aqui é um remédio de hipertensão, minha vizinha toma o mesmo remédio, ela vai lá e vai doar para a vizinha dela. Às vezes a medicação está vencida, não é o melhor, às vezes a pessoa não tem uma receita, porque não é aquela medicação que ela precisa. Então, quem está habilitado a dar, ou melhor, a ofertar para ele a medicação, é por meio da receita, ele procura os serviços de uma farmácia ou de um posto de saúde para ter acesso àquela medicação, ok? Então, se sobrou medicação na minha casa, é um resto, professor, está vencido, o que eu faço? Eu vou devolver a uma unidade básica de saúde, ou uma farmácia, ou em uma drogaria, ok? Então, nós não devemos descartar em vaso, em pia, não devemos colocar no lixo seco, não devemos guardar junto com outros medicamentos, nós devemos devolver aos serviços que prestam serviço para a população, ok? É muito importante a gente entender isso, que existem locais específicos para a gente, quando tem uma medicação, quando é para devolver. Então, medicamentos, eles não devem ser descartados como lixo. Eles devem ser levados a um posto ou um espaço para recolhimento, ok? Aqui nós já percebemos quais são as cores e qual reciclagem é o certo, ou melhor, em qual espaço eu jogo esse material. Então, materiais de plásticos no latão vermelho, de papel azul, de metais amarelo, vidros verde, orgânico marrom, ok? Aqui agora nós temos um desafio para você terminar o seu simulado. Antes de você responder as questões do simulado, pegue seu caderno, pense em uma forma de reciclagem utilizando materiais do dia a dia e sua nova utilidade. Escreva em seu caderno antes de responder ao simulado. Então, olha só, coisa rápida. Alguns de vocês utilizaram, por exemplo, uma garrafa PET. Garrafa PET, posso fazer brinquedo. Ou garrafa PET, posso organizar objetos pequenos. Então, você vai colocar isso, entendeu? Olha só, eu posso usar folhas de papel para fazer uma obra de arte. Eu posso utilizar caixa de ovos para fazer um brinquedo. É isso que a professora quer que você escreva, em uma pequena frase. Qual é o objeto que você quer usar, entendeu? Para reciclar. E como você vai reciclar este objeto? Qual a finalidade? Por exemplo, garrafa PET, fazer um brinquedo, confeccionar um brinquedo a partir da garrafa PET. É uma resposta, ok? Então, eu quero que caixa de papelão, posso utilizar para fazer uma casa para brincar, ou posso utilizar para organizar materiais, entenderam, pessoal? Este é o desafio. Você vai escolher, inclusive pode ser o que você fez, brinquedo que você fez, tá bom? Você pode colocar o que você usou, uma caixa para fazer uma garagem para os carrinhos de brinquedos. É uma alternativa, ok? Forma de reciclagem, utilizando o material do dia a dia e como que você pode transformar em outra utilidade. Espero que vocês tenham entendido. Este é o nosso simulado, a revisão do nosso simulado. Qualquer dúvida, a professora Aline está à disposição. Beijo e até segunda-feira! Mais um detalhe, eu vou colocar para vocês, a professora Aline voltou aqui, eu vou colocar para vocês. Deixa eu voltar aqui. Eu vou colocar para vocês o nosso simulado de amanhã. Até às 17 horas eu coloco as notas. Depois deste horário eu só vou voltar a colocar as notas na segunda-feira, ok? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.